Boa noite, Anderson. Boa noite, Fernandinho. Seja Tudo- bem-vindo ao Obrigado. Ministério de Homens Teleios, do Ministério da Igreja Anglicana da Zona Norte. Tá? Você seja, em nome da Igreja Anglicana, em nome do nosso reitor, nós queremos agradecer a sua participação desde já, em nome do Ministério, falo aqui em nome de todos os homens que compõem o Ministério Teleios. Muito obrigado pela sua participação Obrigado a você pela e, oportunidade e pelo convite. claro, vamos falar de um tema bacana, né? Um Tema tema muito instigante. importante, tema extremamente Espero que seja importante, instigante para muita gente, né? que possa abrir os olhos de muitas pessoas, né? A gente vive um momento tão delicado, né, que é esse momento da pandemia, e a gente vai falar de algo extremamente importante, que é a alimentação, que é a nutrição, né? O que é que Tá. esse ato que é natural do homem, da vida do ser humano, tem um impacto positivo ou negativo na nossa saúde, né? Claro. Então, eu estava fazendo sua apresentação, né? Você é formado em nutrição pela Faculdade Universo, formado em Isso. educação física pela Faculdade Boa Viagem, né? Então, você tem dois aspectos aí de saúde muito importantes para nossas vidas, né? A gente já fez uma live aqui com o Pedro Neto, seu colega, né? Eu acho que foi inclusive seu Grande professor, mestre, né? Grande mestre. grande E a gente falou referência. sobre grande referência para nós também, né, como igreja, né? Então, a gente falou sobre saúde física com ele, e agora o desafio para você é falar sobre a saúde alimentar, né? Essa parte que abastece nosso organismo. Então, eu queria começar já com um desafio, Anderson, para Vamos você lá. trazer essas informações, que às vezes começando logo com um panorama. Tem uma palavrinha, um fenômeno que a humanidade está passando aí, chamado transição nutricional. Que fenômeno é esse que está acontecendo com a humanidade? Conta pra gente aí. A transição nutricional nada mais é do que um conjunto de fatores, né, relacionados à condição da vida humana. Então, de um tempo para cá, por essa correria da vida do homem atual, né, em relação a trabalho, estudo, muitas pessoas não têm tanto tempo de estar fazendo alimentações mais saudáveis e acabam procurando por alimentos mais fáceis, aqueles alimentos que são pré-prontos, né? Então, a transição nutricional, ela nada mais é do que a redução no consumo desses alimentos que são saudáveis, os carboidratos complexos, as fibras, as frutas, para o aumento no consumo daqueles alimentos que são considerados ruins. Açúcares, gorduras, os fast food, né? Então, é justamente essa alteração no padrão alimentar que tem esse termo de transição nutricional. Existem outras coisas atreladas a isso, como, por exemplo, o fator tecnologia. Hoje as pessoas elas acabam tendo menor atividades físicas. Por exemplo, há 20, 30 anos atrás, a gente não tinha um controle remoto em mão para estar mudando o canal da TV ali, né? Hoje a gente tem isso com facilidade, então a gente acaba aqui movimentando menos. A questão dos Nossa vida transportes motorizada também. também, né, Anderson? Exatamente. Então, há 20, 30 anos atrás, o gasto energético diário do indivíduo ele era um pouco maior, justamente porque essas atividades elas eram maiores. Então, isso também está relacionado com a transição nutricional, né? Mas, especificamente aqui no Brasil, quando a gente aborda esse tema, a transição nutricional ela é mais incisiva, ela fica mais clara para a gente, porque a gente sai de um patamar de desnutrição para um patamar de obesidade. Então, o consumo excessivo daqueles alimentos que têm uma densidade energética muito alta, né? E justamente pela facilidade, por conta desses alimentos serem mais práticos, mais fáceis e de custo relativamente interessante. Então, E pronto, né? E pronto, exatamente. né? Exatamente, prontos. Então, para um indivíduo que tem uma vida relativamente ativa, por exemplo, um trabalhador e estudante ao mesmo tempo. Então, esse cara ele passa o dia inteiro na rua e muitas vezes ali de uma atividade para outra ele quer um alimento que esteja mais fácil, ali mais acessível para ele.
E muitas vezes ele acaba entrando numa situação dessa, né? Num fast food, enfim. E aí é que mora o grande perigo. E a transição nutricional é justamente isso. Essa mudança no comportamento alimentar, do sair do alimento bom para o alimento ruim. Aí a gente que está vivendo essa palavrinha pandemia, né? Por conta dessa história do coronavírus. Então, essa história de transição nutricional é uma pandemia silenciosa da humanidade, né? Exatamente. E Exatamente. ninguém combate, né? Na verdade, ela só faz progredir, persistir, né? Exato. E existem fatores políticos e econômicos por trás de tudo isso, né? Então, a indústria do fast food, a indústria desses alimentos prontos, ela é gigantesca. E muitas vezes ali, para você quebrar isso, né? Fazer com que as pessoas não procurem esses alimentos mais fáceis de serem consumidos no dia a dia, você, quer queira ou quer não queira, tá educando essas pessoas para elas consumirem alimentos mais saudáveis e mostrando para elas que não é tão dispendioso assim no que diz respeito a ir para a cozinha, preparar um alimento que seja mais saudável. Isso leva tempo. Na verdade, isso é educação, né? Eu acho que se Então, tem... a gente está entre o poder econômico, né? Forçando o consumo, e, por outro lado, uma carência na educação das Sem dúvida. pessoas no que diz respeito à alimentação, né? Sem A dúvida. gente recebe educação formal, né, intelectual, mas não recebe esse conteúdo salvo quando você tem uma família que realmente lhe direciona bem nesse Exatamente. tipo de alimentação. Mas a Perfeito. gente vive pressionado por esse tipo de força, né? De Exatamente. consumo, de mídia, né? Uhum. Ela E rápido, hoje fácil. a gente vive um dilema muito grande, né? Porque o acesso à informação é gigantesco hoje em dia. Tanto uma ferramenta como essa, Instagram, Facebook, própria TV. Quantas pessoas hoje não têm acesso à internet? Quantos programas de TV não estão mostrando essa questão do benefício do exercício físico, da alimentação saudável? Mas, entretanto, todavia, as pessoas continuam fazendo tudo que é contrário a isso. Continuam se alimentando ruim, sem praticar exercício, né? Se a gente pegar dados populacionais do Brasil, pessoas que estão dentro de uma academia de ginástica fazendo exercício físico é menos de 5%. Então, assim, muita gente que é sedentário, sabe? E aí, se você pega esse percentil que é tão pequeno, né? Menor que 5%, então quantas pessoas que estão fazendo exercício ainda não se alimentam tão legal? Né? Então, é algo delicado, é algo complicado. Eu vou dando boa noite aqui quem está chegando agora. Tá? Nós estamos aqui com o Anderson Reis, que é nutricionista, falando aqui sobre alimentação, saúde alimentar. Tá? Então a gente já fez aí o primeiro panorama, né, falando aí de transição nutricional. Esse é o canal do Ministério de Homens Celeiros da Igreja Anglicana Zona Norte. E aí, Anderson, me vem uma questão agora, que é o seguinte, as pessoas falam assim, eu preciso me alimentar melhor, então eu vou procurar um nutricionista. Como é esse negócio? Alimentação e nutrição. Como é que a gente consegue entender que é a mesma coisa, são coisas diferentes? Vamos lá. Muitas pessoas acham que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São palavras que acabam sendo sinônimas ali, mas elas têm definições diferentes. A alimentação nada mais é do que um ato, né? É você sentar à mesa ou, sei lá, estar num sofá e vai ter aquele ato de estar ingerindo um alimento ou uma bebida. E isso nada mais é do que uma alimentação. Você está tendo um ato mecânico ali, natural, da condição de vida humana, de estar ingerindo o alimento por uma necessidade fisiológica ou emocional, por exemplo. E a nutrição é o contrário disso. A nutrição é a capacidade que o nosso organismo tem de captar os macronutrientes, por exemplo, gordura, carboidrato, que são macronutrientes importantes para nos dar energia. A proteína, que seria um construtor, né? Um construtor de células, das demais células, hormônios e tudo mais. E os micronutrientes, que são importantes para vários aspectos do nosso corpo, como as vitaminas e minerais, né? Então, isso é a nutrição. É a capacidade que o nosso organismo tem de captar cada alimento desse, cada nutriente, para nos oferecer o que a gente precisa. Então, tem
uma questão aí, e as pessoas às vezes não têm essa consciência, né? O fato de ingerir alimento não significa dizer que você vai receber nutrição. Exatamente. A nutrição, ela tem uma escala menor, ela atinge o quê? Ela vai até onde? Esse componente de nutrição. Nossa. Ela alimenta o quê? Ela abastece o quê no nosso corpo? Abastece a nossa vida, ela vai até o quê? A célula? Exatamente. Até a parte mais íntima da celular. célula lá. O nosso DNA é formado por proteína, né? Então, se a gente não tiver uma quantidade de proteína bacana, proteína com alto valor biológico, por exemplo, a gente não tem a formação dessas células que são importantes para a nossa vida, né? Aí tem gente que eu já ouvi uma expressão chamada assim, a fome silenciosa, é aquela pessoa que só faz comer e, na verdade, não leva nutrição para o seu organismo, né? Ela e aí ela fica ali naquele... Ela come esses alimentos... na barriga, né? Exato. Ela come esses alimentos que são os alimentos da vida moderna, né? Os fast food, pizza. Ela acaba matando a fome dela ali, mas ela não está nutrindo o corpo dela, né? Ela acha que está tudo ok, mas na verdade não está. Existe uma carência nutricional muito grande por trás disso. A falta de micronutrientes, por exemplo, que com o passar do tempo, com o processo crônico dessa alimentação desbalanceada, ela vai ter prejuízos significativos, né? E aí, isso acarreta em questões do que? Hormonais, isso afeta a saúde, afeta multifatorial, né? Multifatorial. Todos esses pontos que você abordou, sem dúvida alguma, essa alimentação inadequada, ela vai ser prejudicial para vários fatores do nosso organismo. Desde a obesidade, doenças cardiovasculares, o diabetes, carências de vitaminas e minerais que podem, por exemplo, levar a uma desmineralização óssea mais exacerbada. Então a pessoa acaba que... sem dúvida. Então, se você não tem absorção de, por exemplo, cálcio de maneira adequada, isso vai comprometer o teu tecido ósseo, né? Então, se você, por exemplo, não consome determinada vitamina para algo específico do nosso corpo, essa carência nutricional vai levar a algum desequilíbrio e futuramente vai levar a alguma alteração que muitas vezes vai se tornar uma patologia grave ali. Tá, mas aí a nutrição eu vou falar de alimento, mas a nutrição, ela na verdade, ela se faz só com alimentos, digamos assim, naturais, ou você pode entrar com algum suplemento? Como é essa coisa de suplemento dentro da história da nutrição? Legal sua pergunta. Muitas vezes as pessoas acabam se matriculando numa academia, né? Para começar a fazer exercício físico e já associam, não, vou começar a fazer exercício, eu tenho que comprar um suplemento. Isso aí é uma coisa que é notória, que realmente acontece. E, na verdade, não tem necessidade. A gente consegue extrair tudo que a gente precisa da própria alimentação. O nutricionista ele é o profissional responsável e capacitado tecnicamente para justamente fazer essa prescrição. E dentro dessa prescrição, o indivíduo consiga obter todos os nutrientes possíveis ali, desde os macros até os micronutrientes. Então, a última coisa que deveria ser prescrita para uma pessoa, para um indivíduo, né, para um paciente, seria um suplemento. Obviamente que a gente vai depender do contexto, né? Muitas vezes a prescrição de um suplemento ela é bem-vinda, mas de maneira geral não há necessidade. A gente consegue extrair tudo da alimentação. Entendi. Bom, feito essa diferenciação aí, eu vou fazer uma pergunta aqui ao Anderson, que é o seguinte: engraçado, interessante, nós somos criados por Deus, né? Então, a gente precisa estar conectado com essa criação. E aí eu vi aqui no livro de Gênesis, né? No primeiro capítulo de Gênesis, no verso 7, fala sobre a criação do homem e da mulher. E no próximo verso ele fala que ele abençoa e disse que multipliquem. Mas no verso 29 ele fala o seguinte, aí eu vou pedir licença para ler na íntegra. Disse Deus: por favor, eis
fisgou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com semente, elas servirão de alimento para vocês. Quer dizer, Deus não só criou a gente, mas Ele tratou de dar a nossa provisão. Faz sentido isso? Com certeza. Você agora, como cristão e nutricionista, o que é que você tem para me dizer agora? Sem dúvida alguma. Tudo que Deus criou é bom, né? Nem tudo que o homem criou é bom. Então, o que Deus criou é bom para nós, mas o que o homem criou, a gente tem que colocar uma lanterninha aí, né? Quando a gente fala dessa alimentação que Deus provê para nós, né? Que são as coisas da natureza, os estudos deixam bem claros que são coisas saudáveis e importantes para nós. Então, se você hoje for pesquisar mais a fundo dos grandes profissionais da área de nutrição, médicos, você vai simplesmente ver que o grande segredo da nutrição hoje, do que diz respeito à alimentação e o consumo desses determinados alimentos, são alimentos que estão na natureza. Então, são as frutas, são os carboidratos complexos, são as proteínas, né? As proteínas animais, as proteínas vegetais. Não o fast food, a pizza, as coisas que o homem criou, mas sim as coisas que Deus criou. Então, faz sentido essa coisa da boa alimentação. A gente pode dizer assim, que é uma alimentação também abençoada. É isso que você quer dizer? Sem dúvida. Como o próprio Pedro comentou aí, né, tem uma frase clássica sobre isso, que é o descasque mais e desembale menos. Então, isso aí é algo que deixa claro pra gente essa questão da alimentação saudável, de tudo que realmente que Deus deu pra gente, né? Desses alimentos que a gente consegue extrair da natureza. Então, é o descasque mais e o desembale o menos possível. Justamente não consuma os alimentos industrializados. Esqueça eles. E consuma tudo aquilo Fabiana que tá Deus... falando aqui, comida de verdade, né? Deu outro termo Exatamente. também, né? Comida de verdade, né? Comida de verdade, perfeito. E aí, tá dito aqui em Gênesis que ele criou as plantas, né? As sementes, mas também criou todas as fontes proteicas, né? Sem De dúvida. origem vegetal e animal, né? Exatamente. Então, toda essa provisão, na verdade, ela foi tratada desde de origem. Aí vem aquela história, né? O homem vem manipular as coisas que, na verdade, precisavam ser minimamente manipuladas, porque já está dentro de um contexto de criação perfeita para nós, né? Como uma provisão de sustento, né? Eu sabia que a gente ia precisar de alimento porque nós fomos criados assim, dessa forma. E a gente começa a criar comida que não é comida de verdade, né? Como o Fabiano está dizendo aqui, né? Exato. O que é que... Pode concluir. O que é que na indústria tem sido mais danoso aí para a alimentação do ser humano? Falando sobre essa questão da transgressão da lei de Deus, em relação ao homem querer criar as coisas, os transgênicos são algo assim, bem clássico, né, no que diz respeito a esse tema. Então, o transgênico ele já vem abordado de um tempo para cá, né, nessa questão da saúde humana, justamente porque os estudos eles mostram do impacto negativo que esses alimentos podem causar na nossa saúde. Então, os alimentos transgênicos seriam uma desses alimentos, né? Que o homem, de certa forma, manipulou ali, quimicamente, né? Alterando o seu componente genético para que esse alimento ele fosse resistente a determinadas pragas, a determinadas condições climáticas, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, por exemplo, dando uma vida de prateleira maior a esse produto, mas, ao mesmo tempo, que impacto negativo esse alimento poderia trazer para o nosso organismo. E a gente já tem estudos mostrando sobre o consumo de alimentos transgênicos e justamente
esse malefício que ele pode trazer para a nossa saúde. Então, o alimento transgênico em si, né, ele é uma boa referência no que diz respeito a isso. E a gordura hidrogenada também, né? A gordura hidrogenada também é algo assim extremamente claro em relação a essa questão da manipulação que o homem fez, justamente para tentar encontrar uma gordura que fosse palatável, que tivesse uma vida de prateleira muito grande e que conferisse aspectos interessantes para o alimento, como o gosto. Então, se você consome uma gordura como essa, é uma gordura extremamente saborosa, né? Mas, ao mesmo tempo, extremamente maléfica para o nosso organismo. Então, o transgênico... Cita alguns alimentos para a gente aí que está transbordando aí de gordura trans. Olha, os biscoitos em geral, eles têm muita gordura trans. Sorvete tem muita gordura trans, né? Esses hambúrgueres, que são os hambúrgueres... Obviamente eu não vou citar nome, mas o pessoal sabe do que é que eu vou falar. Mas eles são riquíssimos em gorduras trans, né? Então, geralmente, normalmente, todos esses alimentos que são alimentos industrializados, ele tem um pouco de gordura trans ali em sua composição. Me fala, e sal e açúcar, eles usam bastante na indústria? Não? Sem dúvida. Hoje, um dos principais alimentos considerados maléficos para a condição humana é o refrigerante, né? Então, o refrigerante é uma carga gigantesca de açúcar, de sódio ali dentro. Muitas pessoas acham que não tem açúcar ou vai consumir um refrigerante diet ou light, achando que é mais saudável. Muito pelo contrário, né? Ele tem uma quantidade gigantesca desses adoçantes artificiais que, justamente por ser artificial, ele pode ter um impacto negativo ainda maior do que o próprio açúcar. Porque é algo que foi criado em laboratório, né? É algo criado bioquimicamente para maquiar aquela condição que o açúcar nos traz, né? Que é o paladar mais adocicado. Só que, de maneira indireta, isso pode trazer prejuízos para a nossa saúde. Mas que prejuízos seriam esses, Anderson? Já tem estudos mostrando para a gente sobre esses adoçantes artificiais e a alteração da nossa microbiota intestinal, que é um processo chamado de desbiose. É uma alteração bacteriana, né, das próprias bactérias e micro-organismos que residem no nosso corpo. E, de maneira crônica, isso pode causar algum prejuízo nutricional, como uma deficiência de uma vitamina, de um mineral. Então, tem que ter muito cuidado com o consumo desses alimentos. E aí, falando de refrigerante, tem diferença de refrigerante normal, refrigerante light, diet? A diferença... Na verdade, eu não tomo nenhum, viu? Tem diferença em relação ao macronutriente principal que ele vai, que é o carboidrato simples, né? Então, existe o light e o diet, que um deles é reduzido 25% no que diz respeito ao carboidrato e o outro que é zerado. Ele não tem caloria, mas ao mesmo tempo ele tem um monte de coisa que é negativa para o nosso corpo, que é justamente esses adoçantes artificiais, esses conservantes aí que eu mencionei. Aí você veja, né? O cara aumenta o consumo de sal e açúcar e entra num padrão de sedentarismo. Isso é uma bomba, né? Isso é uma bomba relógio na vida do cidadão, né? O mais complicado de tudo isso é que quando você vai estudar de maneira mais minuciosa o impacto negativo que esses alimentos têm para o nosso organismo, é que eles são considerados muitas vezes como uma droga. Principalmente o açúcar. Sim. O açúcar em si, ele causa alguns disparos ali a nível do sistema nervoso central que causa sensação de bem-estar e prazer. Então, semelhante a uma droga. Sim, exatamente. Então, muitas vezes, de maneira indireta, né, você acaba, por exemplo, passando por um período de estresse na sua vida, como esse que a gente está vivendo, né? Um período de maior ansiedade, por exemplo, e o teu sistema nervoso central, ele liga um gatilho ali que você tem que consumir mais desses alimentos, porque eles vão causar um disparo de hormônios que causam um relaxamento, uma sensação de bem-estar. Então, acaba que você aumentando... ansiedade alta. Exatamente. Aí tenta compensar a ansiedade ingerindo esse tipo de... Exatamente. Esses alimentos que são terríveis para o nosso corpo. É um efeito bola de neve, né? É um efeito cíclico ali, que se o indivíduo não ligar a chave, ele pode ter prejuízos
grandes. Aí, aí a Fabi também, que é sua colega, está falando aqui, vicia o paladar, né? Vicia, Isso sem traz um dúvida. condicionamento, né? Existem Então, estudos falando sobre o consumo de açúcar, que muitas vezes o indivíduo, só de olhar para o açúcar, as papilas gustativas dele já liberam alguns hormônios do sistema nervoso central, justamente esses hormônios que causam sensação de bem-estar, de prazer. Então, muitas vezes, antes do indivíduo consumir o açúcar, ele já tem a liberação desses hormônios. e aí isso traz o quê? Endorfinas no final? Isso Prazer traz, que... isso traz aquele efeito cascata, né? Você tem um prazer gigantesco, mas logo em seguida você tem aquele down, né? Aquela queda. Então, é algo que você, justamente por ter o up e o down, você acaba que consumindo, né? Justamente para não deixar aquela curva cair. É um comportamento semelhante a de É um quem tem comportamento de um drogado. com droga, né? Porque ele não tem Exatamente. consciência, na verdade, ele é completamente dependente. E aí ele não se alimenta, né? Não faz a nutrição de forma consciente, porque ele não pode comer e deve comer outras coisas para abastecer seu Exatamente. organismo. Ele entra Esses, num modo que ele fica refém dessa situação, não é no modo isso? automático, exato. Tem algo muito prático que eu falo a respeito desse tipo de alimento industrializado, de chocolate, por exemplo, que tem um bem famoso, que ele diz assim, não vou falar o nome, mas são 3 letras o nome do chocolate, né? E a indústria da Sim. produção daquele chocolate, ela coloca um aminoácido ali chamado de fenilalanina na composição, né? No alimento, né? Então, esse aminoácido, ele tem impacto negativo nessa condição do nosso sistema nervoso central liberar esses hormônios. E, além do mais, que esse aminoácido ele tem uma capacidade de passar pela barreira hematoencefálica muito fácil. Então, você come um e você quer comer 2, 3, 4, a caixa inteira. É sem fim, né? Aí veja, né? Voltando àquela referência né, dos alimentos que são provisão divina, né? Nenhum desses alimentos que Deus nos enviou, né, gera esse Nenhum tipo de deles. dependência, né? Muito pelo Aí quando contrário. você vai para a manipulação, né, humana, né, o fator antrópico sobre os alimentos, aí o que acontece? E na verdade isso parece que não foi feito ao acaso, né? Isso foi feito com a intenção de sequestrar o indivíduo e fazê-lo independente, né? Eu acho que a palavra Exato. melhor, mais adequada é essa, né? Hoje eu Independente tenho, dos alimentos. exato, eu tenho alguns dados aqui que são bem alarmantes em relação à obesidade. O que a Organização Mundial de Saúde trouxe para a gente de dado em 2014, que é o mais atual, que de 5 bilhões de pessoas no mundo, 2 bilhões têm sobrepeso e obesidade. Então, você tem aí uma quantidade, uma parcela gigante de pessoas com sobrepeso e dentro dessa parcela de sobrepeso, pessoas obesas, né, com IMC acima de 30. Então, a gente fala de obesidade como uma doença, mas existem outras doenças que estão atreladas à obesidade. Diabetes, hipertensão, doenças do sistema cardiovascular, doenças musculoesqueléticas também, que muitas vezes acabam afastando o indivíduo do mercado de trabalho, porque o sobrepeso causa impacto negativo nas articulações e esse cara pode ser acometido de alguma patologia articular ali, coluna, joelho, enfim. E ele pode ser afastado e prejudicado por todas essas áreas. Realmente é uma pandemia, né? Sem dúvida. A gente pode dizer que esse processo de obesidade é uma pandemia, né, não tratada, né, não alarmada. Na verdade, ela é silenciada por toda uma indústria que se alimenta, né, desse tipo de pessoas dependentes. Exato. E E aí quando a gente fala de obesidade e tudo mais, nessa questão da indústria alimentícia, que é muito forte, a gente não pode esquecer da indústria farmacêutica que está por trás de tudo isso, né? Então, quanto mais também, sem dúvida, quanto mais sim, indivíduos obesos, quanto mais indivíduos hipertensos, quanto mais indivíduos diabéticos, melhor para a indústria farmacêutica, né? Os caras vão vender mais. Então, assim, para eles aí, é excelente. Eles ou não seja, querem a população saudável, né? você vive uma vida de regrada até conquistar. Eu li um livro de um autor que ele diz assim, até conquistar a sua doença de estimação, né? Que é uma diabetes, uma Exatamente. hipertensão, né? Então, assim, as pessoas vão até esse limite e dizem assim,
Pronto, agora eu conquistei minha doença de estimação e muitas delas advêm dessa associação de um péssimo hábito alimentar e uma vida sedentária. E aí, além de dependente da indústria do alimento, você passa a ser também da indústria farmacêutica, né? Sem Então, dúvida. É uma bola de neve, processo... como a gente tem falado, né? É uma bola de neve, infelizmente. É uma bola de neve que tem um custo grande. Um custo grande para o indivíduo, em relação a várias coisas da vida dele, mas um custo grande também para a saúde pública, né? Então, Também, como a gente, custo altíssimo. muito custo altíssimo para a saúde pública. Então, aqui no Brasil, quantas pessoas não têm sofrido, né, por falta de medicamento que o SUS acaba disponibilizando? Porque, assim, como a gente tem abordado aqui, são números gigantescos, né, de pessoas obesas, diabéticas, hipertensas, e são pessoas que precisam de um medicamento. Muitas vezes são pessoas que não têm condições financeiras de comprar um medicamento, né, de ter isso com facilidade. Então, é algo bem delicado. Aí o setor produtivo também fica prejudicado, né? Quando a pessoa é acometida de impossibilidades, seja lá por questões de doença, ou questões motoras por conta da obesidade, a baixa produtividade também. Exatamente. Então, isso afeta, na verdade, a sociedade, né, de forma como um todo, silenciosa, né? E poucas pessoas estão conscientes desse sentido, né? De ter uma vida mais integral sem e dúvida. cuidado com o seu próprio corpo, né? Aqui, como o indivíduo foi criado para ser ativo, e para ser ativo ele precisa se abastecer de uma alimentação correta, né? Adequada. Sem dúvida. Então, vou passar para uma outra parte. Vamos lá. A gente já falou algumas coisas, mas aí eu vou pedir agora, assim, nessa fase final aí da nossa live, Anderson, que você passe, como profissional, as dicas aí para a gente ter uma alimentação saudável, né? Algumas pessoas já lançaram algumas perguntas aqui, que você também já pode ir respondendo. A alimentação, ela ajuda a você ter as suas defesas do organismo mais equilibradas. Basta você só fazer uma boa alimentação, ou ter que associar. Quando é que vale só uma dica, ou quando você realmente precisa de um acompanhamento profissional? Então, passa para a gente essa mensagem aí, Anderson, agora na parte final. Nesse momento de pandemia ficou bem claro, né, essa questão do impacto positivo que a nutrição traz em relação ao sistema imunológico. Então, muitas pessoas ficaram ali meio que desesperadas de o que comer, o que fazer para melhorar o meu sistema imune. Será que eu tenho que tomar algum suplemento? Será que eu preciso consumir alguma coisa para melhorar o meu sistema imunológico? E a nutrição em si, toda a ciência que envolve o consumo dos alimentos, deixa claro para a gente que a alimentação saudável ela é insuperável. Então, quando o indivíduo ele tem ali oferta de alimento e principalmente uma variedade dos alimentos, é justamente isso que vai dar a condição dele ter um sistema imunológico mais forte. Então, é sempre estar consumindo frutas diferentes, né, ao longo do dia e ao longo da semana. É procurar evitar o consumo desses alimentos que a gente mencionou aí durante essa live, né, os alimentos industrializados, o açúcar, a gordura hidrogenada também. Consumir os alimentos que são complexos, né, os carboidratos que são considerados complexos, como a batata doce, o inhame, a macaxeira, dar preferências aos grãos integrais, consumir fibra também, que é extremamente importante. O brasileiro consome pouquíssima fibra, né, na alimentação. Então, o que sai hoje para a gente, né, na nutrição, no que diz respeito a esse tipo de nutriente, a fibra, nossa, são coisas assim que, se as pessoas tivessem um conhecimento e pudessem estar incluindo isso em sua rotina, sem dúvida, mudaria muita coisa na saúde delas. Então, o consumo de fibra é bem importante. Quais fibras, Anderson? A aveia, as fibras que são encontradas nas próprias frutas, nas verduras, nos legumes. Tudo isso é algo que é indispensável, né? É verdade que a gente deve consumir as frutas com as suas fibras? É ideal comer a fruta e não o suco?
Tem gente que fala, é melhor você comer na verdade, fruta. o que fica claro para a gente, por exemplo, são aqueles sucos considerados brasileiros, né? Suco de laranja, suco de limão. Então, muitas vezes, você faz o suco ali e acaba coando ele. Quando você faz o processo de coar o suco, você está deixando todas as fibras ali, né? Naquele acessório. E o ideal é que você consuma o suco em si na forma que ele foi feito, realizado, né? Você colocou no liquidificador ali e você consumir aquele líquido do jeito que ele está. Aí você vai estar consumindo as fibras que foram disponíveis no alimento. O ideal é que não se coe o suco, que você consuma o suco sem estar coado. E uma coisa que as pessoas às vezes não conseguem entender é hidratação. É importante para esse processo de alimentação e nutrição? É algo que eu bato muito O na pessoal acha que é beber água, não faz parte, né? Então, por exemplo, você vai comer fibra, é importante beber água. Né? Uma coisa que é um erro crasso da população, da grande maioria das pessoas, é tomar água só quando tem sede. E o mecanismo da sede nada mais é do que o sistema nervoso central já informando e dizendo assim, ó, eu estou precisando de água. Passou do ponto. Exatamente. O ideal é que tenha-se o consumo de água sem ter o mecanismo da sede. Existem cálculos que a gente pode fazer, que são cálculos fáceis para o indivíduo estar consumindo de água por dia. Por exemplo, a Organização Mundial de Saúde recomenda que são 35 ml para cada quilo de peso corporal. Então, você pega o seu peso, por exemplo, um indivíduo de 70 quilos, multiplica por 35 e ele ali tem um valor de referência que ele pode estar consumindo ou um pouquinho menos ou até um pouco mais, né? Uma outra dica que eu dou a respeito de hidratação, coloração do xixi. Ficar sempre atento a isso. Independente se você está consumindo o que o seu nutricionista prescreveu, né, naquela quantidade específica de água, ou o médico, ficar sempre atento à coloração do xixi. Por quê? A gente mora num ambiente que tem uma temperatura elevada, né? Grande maioria do ano a temperatura de Recife é alta. Então, se eu tenho uma temperatura um pouco mais elevada e a umidade relativa do ar também, que é importante nisso, porque a gente está trocando água com o meio ambiente, a gente acaba perdendo muito líquido. Então, sempre estar atento à coloração do xixi, porque muitas vezes você pode estar consumindo uma quantidade pequena de água, mesmo sendo o valor recomendado pela literatura. Que a gente tem que levar em consideração essa questão do ambiente. Então, a água é extremamente importante. Na verdade, o nosso corpo é composto de 60% a 70% de água, né, de acordo com a literatura. Então, é o que a gente tem com grande abundância no nosso corpo, né? Não existe reações bioquímicas... Está dentro desse contexto, né? Sem dúvida. De uma alimentação saudável, sem dúvida. Sem dúvida. E sobre essas coisas assim que, agora a moda é fazer a dieta tal, é a dieta primitiva, a dieta da lua, né? Low carb, né? A dieta da onda. Como é que isso, qual é a sua orientação com relação a isso? A gente tem que ter cuidado com isso, André? Isso se tornou um grande problema, né? Justamente por essa condição que a gente se encontra de obesidade e também por algo que às vezes bato muito no martelo, dessa cobrança exacerbada da sociedade no que diz respeito à estética. Então as pessoas sempre estão procurando dietas e estratégias alimentares que possam potencializar o resultado delas. E aí mora um grande perigo. Muitas dessas dietas, elas podem causar carências nutricionais. Então, a melhor coisa é você procurar um profissional de nutrição, né? Uma pessoa que você confie no trabalho, para que essa pessoa possa estar te orientando, fazendo uma prescrição e respeitando a tua individualidade biológica, que é o mais importante de tudo. Não adianta você pegar uma dieta que funcionou para um determinado indivíduo. Não, se funcionar para aquela pessoa, vai funcionar para mim. Não, não é assim. São organismos diferentes, são necessidades diferentes. Então tem que ter muito cuidado com esse tipo... Pode falar. Na live lá da educação da saúde física com o Pedro, Pedro ressaltou assim, como esse trabalho, né, de atividade ou exercício físico ele precisa ser customizado, né, ao praticante. Então, eu acho que tem a mesma lógica, né Anderson, com essa história de alimentação. Não é pegar um padrão e dizer assim, vamos fazer todos a mesma coisa, porque cada um tem uma condição corporal, né, fisiológica, o quadro de saúde da pessoa. Estão me perguntando aqui sobre os sucos verdes. O que é que você diz sobre
sobre ele. Excelente. São ótimos. O grande problema do suco verde é o seguinte, às vezes as pessoas abordam esse tipo de suco como suco detox, né? Isso não tem essa capacidade de detoxificar o nosso corpo. Então, o suco verde é bacana, ele oferece nutrientes importantes para o nosso organismo. Lembrar para as pessoas que estão assistindo aí que gostam de consumir esse suco, evitar, não colocar açúcar, né? Não colocar adoçante, tem que consumir da maneira natural ali, né? Sem coar também, que é importante. Então, muitas vezes a pessoa coloca Para ali um garantir as abacaxi. fibras, né? Exatamente. Coloca umas folhas verdes, uma maçã verde, um abacaxi, faz um suco e vai e coa. Então, você está retirando ali todas as fibras daquele suco que seria extremamente saudável, né? Evitar fazer essa troca de estar consumindo um suco como esse por uma refeição mesmo, né? É algo que pode ser colocado, adaptado para o dia a dia, mas substituir uma refeição por um suco como esse, eu não recomendo. Isso é uma coisa preocupante, né? Porque as pessoas às vezes pegam essas dietas assim prontas e alguém fala, olha, você em vez de comer, você troca por um shake, troca por um Exato. suco e tá tudo bem. Na verdade, a pessoa às vezes entra num processo que é o foco emagrecimento, mas criando um prejuízo Causando nutricional, né? carências nutricionais ali, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam apenas com o peso da balança, mas não se preocupa com a condição do organismo dela. Você está emagrecendo, está perdendo peso, mas não está perdendo peso com qualidade, né? O que a gente mais Sim. aborda na nutrição e na educação física em relação às pessoas que têm sobrepeso e obesidade é que não existe pílula mágica. O trabalho que deve ser feito é o trabalho de uma reeducação alimentar, né? Respeitando as características do indivíduo, e é um trabalho crônico, não é um trabalho agudo. Muitas pessoas conseguem chegar a um nível de obesidade ao longo de vários anos de vida. Então, pessoas que estão se alimentando ruim e no sedentarismo por 10, 15, 20 anos e querem perder tudo aquilo que conquistaram, né? Em Em 3 meses. 3 meses, 6 meses, isso não existe, né? Na verdade, Isso. é você mudar o padrão, né? É um estilo de vida, né? Que você vai. Exatamente. Assim como é você ser ativo fisicamente, né? As pessoas que entram na Exatamente. academia para resultados de 3 meses, eles são frágeis, porque na verdade isso não se conquista, às vezes, com um dano muito grande, né? Às E vezes, inclusive, acaba um que dano emocional, né? gera um quadro de ansiedade, sem dúvida, porque você Ansiedade. entra ali, né? Você comprou uma ideia que você poderia atingir um determinado objetivo num curto espaço de tempo e isso não vai acontecer, né? Se você Na verdade conseguir... eu comparo a conversão, né, para a vida cristã, né? Que você abandona os maus hábitos, né? E você Perfeito. vira a chave e diz, a partir de agora, eu estou andando naquilo que é bom para a vida da gente, naquilo que Exatamente. abençoa a vida. E eu abandono os velhos hábitos, né? Perfeito. Então, eu faço essa Perfeito. Essa comparação é analogia aí. perfeita. É Né? É bem um por processo de aí. conversão, né? Não é só dizer, Exato. essa semana eu vou tomar um suco, porque esse suco limpa e eu vou ficar muito bem, e eu vou ter um aniversário, vou sair bem na foto. Exato. O que muitas Não é por pessoas aí, né? fazem, É né, um em processo de relação a conversão, né? isso, por exemplo, muita gente faz dieta de segunda a sexta, mas chega final de semana e, né, vai comer ali aquelas comidas com uma densidade energética mais alta, com baixo valor nutricional. Se você que está assistindo aí é dessas pessoas, saiba que você está fazendo algo muito errado e que isso pode estar prejudicando todo um trabalho que você faz ao longo da semana num curto espaço de tempo, no final de semana, muitas vezes até numa única refeição, né? E submetendo o corpo a um processo extremamente radical, né? Retira o alimento, Exatamente. depois joga a carga e Exatamente. não traz tranquilidade, não traz equilíbrio para o Exato. organismo. Não traz. Anderson Reis, estamos aqui chegando ao final e foi muito bom estar com você aqui, né, no Ministério de Foi Homens. ótimo, agradeço. Suas informações foram super bacanas, de forma tranquila. Espero que a gente tenha levado aí a mensagem para a nossa audiência. Tá? Eu vou pedir licença aí para fazer uma oração e lhe agradecer mais uma vez em nome da Igreja Anglicana Zona Norte, Ministério de Homens Amém. Celeiros. Tá? Vamos orar. Meu Deus, eu te agradeço, Pai, pela vida do Anderson, que nos trouxe aqui informações, Senhor,
uma vida saudável nesse aspecto de alimentação e nutrição. Obrigado pela disposição dele de nos trazer informação e orientação profissional. Amém. Peço que tu continue abençoando a vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Anderson, forte abraço, obrigado. Agradeço a você aí pela oportunidade. Aí com você. Professor Pedro também, que está aí assistindo a gente. Muito obrigado aí a todos vocês. Precisando, estou à disposição. Forte abraço. Abração. A gente agradece. Um abraço. Tchau, hein? Obrigado. Tchau.